Olá, mais um Espírito de Mulher que se inicia pela sua TV Mundo Maior, também pela Rede Boa Nova de Rádio. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018, né? Olha, já estou indo a 2018, estou de volta, é isso, né? 2018, uma alegria estar de volta com você ao vivo. É sempre muito bom ter a sua companhia e também é sempre muito bom estar na companhia de Guilmar Santana. Tudo bem, Guilmar? Da mesma forma, tudo ótimo. Saudades de você, viu, Isilda? Ótima tarde para você que nos acompanha aí pela Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Mais um Espírito de Mulher ao vivo aqui hoje, dia 18, como disse a Marisilda, 18/1/18, né? Pois é, estamos isso aí, mesmo, né? Pela numerologia, esse dia aí prometeu e promete ainda até as 24 horas de hoje. Isso mesmo. E hoje qual é o nosso tema, Isilda? Pois é um tema que está bem assim aí nas mídias, né? Na sociedade, sendo comentado, sendo refletido. A gente vai falar de assédio e de cantadas, né? Vamos colocar a doutrina espírita nesse tema, né? Porque a gente ouve só falar pelo jornalismo sem um cunho espiritual, sem um cunho de uma religião, ou enfim, mas efetivamente de um cunho espiritual, né? Porque acho que esse que é importante, não é o título religioso, mas a espiritualidade agindo nisso, né? Então acho que é interessante a gente falar. E a pergunta que a gente gostaria que você nos respondesse, participasse conosco é: você sabe a diferença entre assédio e cantada? Né? Existe uma diferença? Qual que é a diferença para você? Porque eu acho que para algumas pessoas pode ter diferenças diferentes, né, Guilmar? Exatamente, uma linha muito tênue. Isso, para uns pode ser, não tem nenhum problema, para outros, alguns comentários têm algum problema. Tem, né? Algum cunho, de repente te leva a pensar que está sendo assediada, mas nós queremos aqui saber qual é a sua opinião. Pelo WhatsApp, Isso. é o 996433827, 996433827, você manda sua mensagem, a Thaís está aqui conosco, nos ajudando aqui na produção, Thaís de Deus, e ela passa a mensagem aqui e nós vamos ler no ar para fazer aí esse bate-papo, essa reflexão. Mas também o Facebook tem a possibilidade do ouvinte, o telespectador, participar, não é, Pois Isilda? facebook.com/TV Mundo Maior, você participa conosco, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam também refletir conosco, nos auxiliar nessa reflexão, porque eu acho que a gente falar dessas coisas que incomodam a coletividade, eu acho que é muito importante saber a opinião de cada um e nos auxiliarmos a encontrarmos uma solução para resolver essa situação, porque é uma situação desagradável ainda, né, Guilmar? Exatamente. Nós já não estamos mais no tempo de passar por essas situações, a gente já tem um entendimento muito mais elaborado das situações, da vida, das leis e também das leis divinas, porque quando a gente fala de comunidade espírita, a gente já tem uma noção muito mais clara de como funciona a lei divina, né? Isso até por conta da nossa pluralidade das existências, estamos aí tendo oportunidade de retomar a nossa existência no corpo físico, somos espíritos vivenciando uma experiência humana, então de cada período que estamos aqui, nós trazemos a nossa bagagem de conhecimento, não é isso? Isso, verdade. Então, falar a respeito de assédio e de cantada vai ser um papo bem bacana. A gente pode começar falando sobre como surgiu essa polêmica recentemente, isso, porque verdade. essa polêmica ela é antiga, né? Mas recentemente a polêmica surgiu durante a edição de número 75 do Globo de Ouro em Hollywood e ainda reverbera aí pela mídia em geral. A tradicional premiação se tornou palco de um grande protesto contra a desigualdade de gênero e o assédio sexual. Então, na entrega deste prêmio, as atrizes, os atores que estiveram por lá, eles vestiram roupa preta para demonstrar aí esta indignação, fazer esse manifesto por conta da questão daquele diretor de Hollywood, o Harvey Weinstein. Isso. Né? Harvey Weinstein. Ele que foi aí denunciado como sendo a pessoa, nestes últimos anos em Hollywood, que mais assediou atrizes e atores. E ele tem até também uma acusação de estupro, que também é mais grave ainda, né? Porque o assédio, você fala, bom, o assédio, às vezes ele tem
uma ponta de agressividade, né? De toque físico, Sim. mas o estupro é literalmente uma agressão física, Sim. né? Então, isso não pode mais acontecer nos dias de hoje para pessoas que têm conhecimento, que têm intelectualidade, porque quando você tem conhecimento, quando você é instruído, é muito mais fácil de você entender as leis. Exatamente. Então não é mais permitido isso, não é mais viável um comportamento Não desse. faz sentido. Não faz sentido. Como diria o doutor João Lourenço, não faz sentido. Isso. Você ter argumento, aquela fala no início de uma relação entre homem e mulher, ou entre duas criaturas que queiram aí se relacionar independente do sexo, tem que ter respeito. Sim. Sempre. Então a pessoa vai conversar, a pessoa não vai começar a tentar te intimidar, a tentar te obrigar a fazer algo que você não quer. E quando falamos a respeito de assédio, isso pode permear, como foi aqui no caso lá de Hollywood, o ambiente profissional também. Sim. Então, de repente, a pessoa, ela se vale da sua posição para exigir algo da outra que ela não quer fazer. Para subjugar, porque é uma subjugação. Sim. Isso. Você é obrigado a fazer, porque senão você perde o seu emprego, ou porque você perde a sua posição, ou porque você perde alguma coisa. Né? Isso não é possível mais. Não cabe. Né? Não cabe. Não cabe. Agora, o que é interessante é o conflito de ideias ou de conceitos, né, entre as americanas e as francesas. Né? Exato. Porque a Catherine Deneuve também fez uma carta. Ela assinou um manifesto. Assinou um manifesto, mais 100 francesas, né, falando que eu achei interessante, para falar bem simples, né, bem brando, né, o argumento dela, que é indispensável os homens importunarem as mulheres. Eu acho que isso não é indispensável. Não. Né? Eu acho que ela foi um pouco equivocada. Talvez, vamos pensar assim, talvez ela quis falar uma coisa e falou outra, mas ela falou algo que não é bom para todo mundo. Pode ser bom para ela, então ela que fique com esse pensamento. Ela veio depois a público, quando ela percebeu que ela tinha exagerado, né, que o manifesto foi escrito e ela foi lá e assinou. Daí ela veio a público para pedir desculpas para aquelas pessoas que passaram pelo assédio. Mas só para as pessoas que passaram pelo assédio. E as que não passaram e que poderão passar? Ela vai ficar se desculpando a todo tempo? Então, se é indispensável sermos importunadas, qualquer pessoa pode ser a qualquer momento importunada. Né? Isso é muito Porque grave. O jornal Le Monde diz que estupro é crime, mas tentar seduzir alguém, mesmo de forma insistente e desajeitada, não é. Não é crime diante da lei dos homens, mas é imoral. Sim, é um desrespeito. É amoral, se você pensar, né? Sim. Diante da lei divina, é uma agressão, é um compromisso, é um comprometimento muito sério, porque você não tem esse direito. Porque a diferença, ela é muito subliminar, Sim, ela é muito sutil, tênue, né? tênue. A grande diferença que separa uma paquera, um elogio do assédio é o quê? O consentir. Né? Se você está ali, a pessoa está fazendo alguns elogios, você consentiu, bacana, a pessoa vai continuar te elogiando e você vai perceber que aquilo pode, de repente, virar uma relação, uma amizade. Um flerte, né? Nós que somos jovens há mais tempo, né, Isilda? Um flerte. Agora, se a pessoa vem com alguma conversa e você já barra e corta, você não consentiu aquilo. Acabou. Se a pessoa insistir, é assédio. Parou aí, não é? Parou. Porque, olha, você sabe que, não sei quem que me falou, que uma jovem, uma mulher, passava numa obra todos os dias. E era assediada, assim, ela era cantada, assediada, porque ele falava coisas que para ela eram agressivas, não eram agradáveis de ouvir, e que ela também não queria. Né? Ela processou a obra, a construtora, e ganhou. Porque você não pode ser assediada na rua, em qualquer lugar, porque alguém quer que você aceite aquilo que ele está falando para você. Pois é, Isilda, só que tem também aquela questão do equilíbrio. Não é? É claro que a pessoa se sentir ofendida e constrangida no meio da rua, se a pessoa está ali passou uma vez e aquela agressão foi muito forte, a pessoa resolveu fazer, mas aquilo acontecia sempre, vamos mudar de caminho, né?
Pois é. Tinha essa possibilidade também. Só se ela não tivesse outra possibilidade. Só se ela não tinha outra possibilidade. Né? Mas é porque, às vezes, o que nos deixa atentas, a gente tem que ter essa atenção, é o equilíbrio. Sim. Aquele discurso que a Oprah Winfrey fez foi sensacional, falando a respeito do assédio, das pessoas que tinham que ser respeitadas. Isso. Já o discurso que a Catherine Deneuve, o manifesto que ela assinou, ela coloca uma questão também, eu penso que um pouco exagerada. Então tem que ter o equilíbrio. A gente não pode nem estar se sentindo, para qualquer olhar diferente, ser assediada, como também você saber que aquela pessoa, de repente, que está ali, conhecer um pouco mais da pessoa, eu sei que tem que ter um limite, tem que ter, você saber diferenciar uma situação da outra, para você não sair daquele ponto de equilíbrio. Né? Achar que é um exagero os homens serem punidos sumariamente, perdendo os seus empregos, quando tudo não passa de tocar simplesmente o joelho da mulher, de alguém, ou tentar roubar um beijo. Meu amigo, que isso? Isso não é exagero, não. Não é exagero, né? Mas eu não permiti isso, eu não dei essa liberdade. Exatamente. Né? Ainda mais num ambiente profissional. Pois é. Eu falo assim, se você falar para essas pessoas, olha, vamos fazer isso com a sua mãe. Porque mãe é sempre sagrada, não é? Para todo mundo. Até para o maior bandido da face da terra. A mãe é sagrada. Exato. Então vamos fazer isso com a sua mãe. É interessante que teve uma senhora lá no Centro Espírita, lá no nosso lar, que é uma trabalhadora, é uma senhorinha. E eu acho que é uma situação diferente, mas que cabe nesse contexto. Sim. Ela recebeu um telefonema dizendo que a filha dela estava sendo sequestrada e que e a pessoa estava pedindo um resgate. E ela é bem idosa, assim, né? Então ela ficou, coitada dela, ela disse que não sabe como não morreu, que ela ficou desesperada. E aí ela pediu tanto para aquela pessoa, para aquele homem, não soltar a filha dela, que nem estava com ele, né? Mas... Aí ela disse que ela não sabe por que, ela falou assim para ele, olha meu filho, ainda chamou ele de meu filho, olha meu filho, você já pensou se fosse a sua mãe nessa situação, o que você faria? Aí ele falou assim, então eu vou soltar. Na verdade, ele desistiu do golpe, né? Mas por quê? Porque atingiu algo que toca o seu coração. Você não deseja isso para sua mãe, nem para sua filha. Então, por que fazer isso com alguém que não é nada seu, ou que é só uma colega de trabalho, ou é só um amigo seu, uma amiga sua? Né? Eu acho que tem que pensar por aí. Tem participação do Facebook? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. O pessoal pode ser que está nesse momento aí nos acompanhando, deixando aí a mensagem, deixando aí uma reflexão para continuarmos aqui o nosso papo. Isso. E hoje a nossa pergunta é, você sabe a diferença entre assédio e cantada? Tem uma pesquisa recente, Zilda, uma pesquisa da ONG Think Yoga, mostra que 99,6% das mulheres já foram assediadas, o que fez com que elas sentissem medo de passar por determinados lugares ou repensassem a roupa que usariam. Olha só que grave. Segundo a organização, o assédio sexual é uma manifestação sensual ou sexual alheia à vontade da pessoa a quem se dirige, ou seja, abordagens grosseiras, ofensas e propostas inadequadas que constrangem, humilham e amedrontam. Olha, aqui é interessante porque vai ter bastante diferença de opiniões. Vamos lá. Né? O nível, ele diz assim, pena que não é um assunto espírita kardecista. Eu não sei se não é o assunto, o assédio, ele não é um assunto, mas você pode colocar a doutrina espírita nesse assunto. É uma realidade, nós podemos olhar pela visão espírita. Isso, se a gente vai no Livro dos Espíritos, se a gente vai no Evangelho, a gente encontra informações importantíssimas. A lei de igualdade, né? Nós todos temos os mesmos direitos. Então, qual que é o meu direito? A minha liberdade acaba, a sua liberdade acaba quando começa a minha e assim sucessivamente. A minha acaba quando começa a sua. Exatamente. Então, eu não posso invadir a liberdade alheia. Né? Então, qualquer assunto pode ser um assunto que é levado para
o espiritismo, o olhar espírita, a visão espírita. Não sei se é isso, né, meu amigo, que você está querendo, que você está querendo... Nosso carinho, nossa atenção a falar você. para nós, né? E essa é a nossa, este, no caso, é o nosso desafio diário, porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, estamos aqui encarnados, vivenciando, como dissemos sempre, experiências, não é? E temos que conviver com toda a realidade. Então, a nossa missão é o quê? É buscar dentro da doutrina espírita pontos que nos fortaleçam, que nos tragam respostas. E essa questão tão atual, tantas jovens e mulheres e homens passando por situações como essas, e a nossa humilde colaboração é essa, trazer a mensagem doutrinária do Cristo, a visão do Cristo com relação ao assédio e à cantada. Porque se você pensar no Evangelho, Jesus fala que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, né? Então, eu acho que o que eu quero para mim? Eu quero ser agredida? Eu quero ser desrespeitada? Não, então não devo fazer ao outro, né? Então, a doutrina espírita tem resposta para todas as situações, né? Ou tem as leis, porque ela mostra as leis divinas. Sim. Então, tem solução para tudo. Quando eu me conscientizo, ou quando eu uso a lei que está inserida na minha consciência, está na minha consciência, eu deixo de desrespeitar o próximo, eu deixo de fazer... Mas o nosso carinho a você, viu, Nívia, pela sua participação. Não, isso, se você acha que a gente está, que não é isso que você quis dizer, nos escreva de novo. Escreva. Se a gente entendeu errado a sua... Que é possível também, né, a gente não ter compreendido. Tem participação pelo WhatsApp aqui, Isilda, o 996433827. A Luana de Guarulhos está dizendo: para mim, o assédio pode acontecer desde um fio-fio na rua até uma letra de música. Se um homem não sabe dar uma paquerada de forma educada, então melhor que ele fique quieto. Primeira vez que ouço o programa de vocês, sempre estou conectada na rádio, mas só pela manhã. Hoje saí mais cedo do trabalho e já me conectei a esta bênção. Um abraço. Obrigada a você, Luana, pela sua participação. Continue sempre ligadinha, sempre que possível, aqui conosco. A Clarimídia Augusta, ela diz, adoro o programa, ela é de Uberaba, Minas Gerais. A Elizabeth Ribeiro diz assim, o tema espírita é imenso, maravilhoso, ela pôs assim, maravilhoso, note se kardecista ou não. Porque, assim, você está falando, nós estamos falando das situações pelas quais nós podemos passar. Uhum. Eu pelo menos ainda não passei, né? Na verdade, eu passei quando eu era menina com um professor, mas eu me livrei rapidamente dele, né? Então, ele não chegou a me agredir, mas ele veio me tocar, né? Então, isso e é muito ruim isso, porque você está numa condição inferiorizada na época. Sim, né? Porque eu ainda era uma menina e ele já um adulto senhor, né? Então, isso tudo... o Pedro de Oliveira diz assim, assédio entendo como algo mais direto que às vezes chega a causar constrangimento. A cantada é mais sutil, indireta, muitas vezes um elogio com uma conotação um tanto quanto erótica. Então, mas você consegue perceber a intenção da pessoa, né? Às vezes até fala assim, olha, posso te fazer um elogio? Às vezes é uma cantada, né? Porque ele está te elogiando, certo? Ele está querendo se aproximar. Mas te obrigar a fazer algo que você não quer, isso já não é mais cantada. Grave. Isso é gravíssimo, né? Assim... ele quer saber, o Pedro, se por acaso tem alguém lendo essas mensagens. Estamos lendo, Pedro, agora. Nós estamos lendo, começando a ler. Estamos aqui falando da sua mensagem. Obrigada pela sua participação. E aqui o Elo, Elo. Deve ser Heloísa, né? Elo. Deve ser Elo. Ela diz assim, assédio moral, assédio social também. Tem todo tipo de assédio, todo comportamento que te obriga a fazer algo que você não quer ou que você não concorda, é um assédio, né? Isso aí. É uma coisa obrigatória, né? Bom, estamos chegando aí próximos do nosso intervalo. Agradecer aqui o pessoal da técnica, tá lá o Diego, tá o Everaldo, tá o Fernando Rocha. Lá na Rede Boa Nova de Rádio deve estar o Valdeci Lourenço, Eliette Ribeiro. Nossa gratidão a vocês. E o Espírito de Mulher vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Continue ligadinho aqui. Até já.
não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Espírito de Mulher desta tarde de quinta-feira, hoje 18 de janeiro, de volta. Estamos aqui, eu e Maria Isilda Neto, ao vivo, falando com você, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha pela TV Mundo Maior, você que nos acompanha pelo facebook.com/TV Mundo Maior. É isso aí, estamos aqui falando a respeito de assédio, falando a respeito de cantada, trazendo aqui a visão espírita sobre essas questões que estão aí permeando a mídia, né? Estamos aqui trazendo temas atuais, mas sempre com a visão espírita. E esta é a oportunidade de falarmos a respeito da importância do sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, Isilda? Exatamente. O sócio que nos ajuda a levar à frente a mensagem doutrinária da FEAL, que é a missão da FEAL, que é levar a mensagem doutrinária do Cristo através de um número grande aí de pessoas, sempre promovendo a evolução, o progresso do homem. E é graças a você que nos ajuda aí mensalmente com a sua quantia, é você que nos ajuda de uma forma esporádica, é graças a você que, de repente, compartilha com um amigo um programa na grade da TV ou da rádio, desta forma traz mais gente para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e desta forma nós conseguimos levar a mensagem doutrinária do Cristo sempre num patamar mais alto, né, Isilda? É aquele que também convida, apesar de já ser sócio, ele convida um amigo, né, e explica por quê, quais são os benefícios que nós recebemos. Na verdade, os benefícios que nós recebemos, apesar daqueles que a Fundação dá para os seus sócios, né, é de levar o bem à humanidade. Eu acho que quando nós nos tornamos divulgadores da doutrina espírita, nós levamos o bem a lugares distantes, a pessoas que não têm essa facilidade, né? Para quantas pessoas
a Rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior serve como um centro espírita, que esclarece, que orienta, que ajuda, né, e que às vezes modifica a vida da pessoa. Então isso é uma coisa, é uma situação muito agradável para todos nós que fazemos parte desse esquema, né? Exatamente. E uma das formas de demonstrarmos a nossa gratidão ao sócio é a realização dos nossos encontros. Isso. 16º Encontro Amigos da Boa Nova está chegando, dia 21 de abril, estaremos juntos lá no Espaço Internacional Eventos, na Rua João Cavalari, ali quilômetro 225 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. O pessoal já conhece o nosso espaço ali, mas nesta oportunidade estaremos numa estrutura diferenciada. Então, por isso, já estamos vendendo ingressos. Desde o dia 16 da última terça-feira, estamos vendendo ingressos para que você garanta a sua participação. Até porque, como a estrutura é menor, nós estaremos ali levando as mensagens, levando as palestras para um número menor, 1.500 pessoas, diferente dos outros anos. Então, certo. Até por isso, nós temos que antecipar, sim, a venda de ingressos para que você possa receber tudo o que nós queremos lhe entregar, que são palestras. Vamos falar sobre reconexão com Cristo. Olha só que tema sensacional. E todas as palestras das pessoas que já confirmaram presença, que é o Denise Leite, o Manolo Quesada, a Deusa Samu, quem mais? Hildo Rosa, Delmar Franco, são tantas as pessoas que estarão lá conosco. Teremos a participação artística da Paula Zampi, também do Ricardo Eduardo, e você, que é o nosso principal convidado. Para você garantir a participação, liga lá no telefone do clube. As meninas do clube mais o Felipe estão lá para te atender. O telefone é o 24583214 e também o 24567109. E também pela nossa vitrine, né, que é o nosso site, mundomaior.com.br, a nossa loja virtual. Você pode adquirir o ingresso também pela internet. Dia 21 de abril temos um encontro marcado, mas você pode ligar agora e já garantir a sua participação no nosso encontro, tá bom? Pois é, e se você quiser se associar, 0800 12 18 38, né? Maravilha, isso. E amigosdaboanova.com.br, você também tem todas as informações, porque quando a gente fala aqui, fica meio corrido, né? Exatamente, Guilmar? ligando lá para o clube. Não dá tempo de anotar, você liga lá, ou então entra no site, porque também é fácil. Pesquisa lá que tem todas as informações para você se associar, para você participar de alguma forma, nos auxiliando a chegar com essa mensagem extraordinária, que é a mensagem do Cristo, né? Isso. Por falar em mensagem, tem mais mensagens tem aqui. Aí, estamos falando sobre assédio, falando sobre cantada, isso tudo na visão espírita. E tem ouvintes participando pelo WhatsApp, que é o 996433827. A Carla, ela diz o seguinte: deveria ser crime o assédio sexual. Não posso julgar ninguém, mas homem que assedia de forma insistente é imoral. A culpa não é da vítima, o único culpado é quem assedia. Esta a participação da Carla que nos acompanha pelo WhatsApp. E aqui no Facebook tem o Luiz Gonzaga Padilha, ele diz assim: eu penso que tudo isso reflete a dificuldade que temos em lidar com a liberdade. É isso mesmo. Nós ainda não sabemos ter liberdade, né? A gente ultrapassa esse fio, que é um fio tênue também, sim, né? Sim. Da minha liberdade e a sua, da sua e da minha, né? Então, nós precisamos discutir, estudar, entender como que Jesus nos deixou os ensinamentos, né? Porque ele respeitava essa liberdade de cada um, ele compreendia cada um, mas ao mesmo tempo ele não condenava o equivocado, né, para não dizer o pecador, mas ele condenava o equívoco, que é o caso. Aqui a gente está querendo não condenar os homens, nós estamos querendo que mude o comportamento de alguns homens. Então, nós não estamos... mulheres também, e também mulheres tem homem também, que é assediado por também, mulher, né? Exato. Então, nós não estamos condenando todos os homens, mas nós estamos querendo que isso se modifique. Se a gente for falar de espiritismo, nós estamos vivendo um tempo de transformação, um tempo em que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de transformação, em que as pessoas vão estar muito mais voltadas para o bem, para a fraternidade, para a solidariedade. Não é viável mais esse tipo de comportamento. Então, se nós conseguirmos conscientizar essas pessoas que gostam de assediar por puro prazer, porque querem, porque acham que têm esse direito, se elas se conscientizarem que isso é um comprometimento e que isso vai complicar a vida futura dessas pessoas,
Talvez elas mudem, talvez elas vão estudar, vão se esclarecer a respeito de como funciona a lei da vida, a lei divina, não a lei dos homens. Sim. Porque a lei dos homens muda conforme o tempo, conforme a geração, né, conforme a evolução dos seres. Mas a lei divina, ela é imutável, ela serve a qualquer época, a qualquer mundo. Quando você fala sobre essa questão da nossa evolução, de não comprometermos a encarnação por um desvio, de repente, de conduta, como sendo uma pessoa que assedia a outra, né, sendo mulher ou homem, tem uma participação aqui interessante pelo WhatsApp. O número é o 996433827. É o João Roberto, ele diz assim: o que leva um homem a assediar uma mulher tem alguma relação com vidas passadas? Quando falamos de comprometimento, Então, né? pode ser que tenha, pode ser comprometimento diretamente com a pessoa, pode ser, né? Mas pode ser um comprometimento dele com as ações passadas dele. Né? É uma pessoa que se desequilibrou e não consegue ainda se modificar. Eu faço um planejamento reencarnatório nos seguintes moldes. Olha, eu tenho uma fraqueza por esse tipo de comportamento, né? Eu tenho uma dificuldade num relacionamento entre homem e mulher, ou enfim, ou mulher e homem. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu vou fazer um planejamento voltado para trabalhar essa minha dificuldade. E chego aqui, me esqueço do meu planejamento e reincido no mesmo equívoco. Sim. Então, pode ser com pessoas que eu já tive relacionamento, pode ser com outras. Então, eu posso agravar o meu resgate, a minha correção, né? O meu comprometimento com a lei. Porque em vez de diminuir o meu equívoco, então eu aumento o carnê, eu faço um carnê, aí eu tenho que negociar novamente um novo planejamento reencarnatório. Vai ter juros, vai ter multa. Sim, cada vez aumenta mais, cada vez Exatamente. complica mais. Exatamente. Né? Então, E quando falamos sobre essa questão do comprometimento, o Livro dos Espíritos de Kardec nos traz a certeza da igualdade entre homens e mulheres perante a Deus, não é? Então, se somos iguais, somos todos espíritos encarnados para trazer aí o nosso conhecimento, angariar a evolução. Estamos hoje encarnadas, eu, Maria Isilda, aqui em corpos femininos, mas por outras necessidades, já de repente chegamos aqui em corpos masculinos, Sim. dependendo da necessidade de evolução, como acontece com cada um de nós. Então, quando a gente vê o outro como um igual, de repente você não vê a diferença no outro, você respeita mais. Então, pode ser que essa questão do assédio não vai permear a sua existência, a gente respeitando o outro, né, pois Zilda? Então, olha, o Júlio Martins de Mello, ele diz assim: harmonia é o grande alívio da alma, e ela é tocada no compacto tom no compasso deve ser, no compasso ou no compacto tom da alegria e da produção de todo o seu ser. O Carlos Portela diz assim: quem assedia ofende a alma da assediada, porque você não ofende só a matéria. A matéria é uma vestimenta que é temporária. O que é agredido, o que é tocado no fundo é o espírito, é a alma espírito, né, que fica com essa marca, né? Não é o corpo. O corpo vai voltar ao pó, né? Mas o espírito não. A gente pode traumatizar um ser por outras vidas por conta de um assédio que não foi bem resolvido. O nosso comprometimento, então, né? Quando agimos de forma desrespeitosa com alguém, a gente pode estar aí comprometendo, de repente, esta pessoa, Sim. Né? A evolução desta pessoa, porque ela vai ficar marcada. E você vai ser o responsável. Você Isso vai ter que dar conta também. Sim, você vai certo? ter que responder por isso. Porque a lei dos homens pode não alcançar os seus crimes, ou os nossos crimes, Sim. melhor dizendo. Mas a lei divina alcança. Sempre. Sempre. A Janice diz assim... cadê a Janice aqui? Concordo plenamente com o Luiz, quando diz que temos dificuldade de lidar com a liberdade, e principalmente com respeito ao próximo. Já a Rosana Peiruchetti, ela diz assim: e também as mulheres sobre seus direitos e os limites à importância aos homens. Também, nós também
em alguns casos, a gente pode escolher, aí a gente entra numa outra situação também, o livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher em dizer não e ser categórica, e mesmo que você perca a sua posição, o seu emprego, eu sei que é difícil isso, mas tem pessoas que perdem. Tem um filme que passou em que o homem lutou contra esse assédio e ele quase perdeu, na verdade ele perdeu a posição dele, mas ele resistiu. Então nós podemos resistir a essas situações, mesmo que elas compliquem um pouquinho a nossa vida. Exato, porque por vezes a pessoa fica tão preocupada na situação que nós vivemos hoje em dia, de muito desafio aí no que diz respeito à nossa condição econômica, ao trabalho. Então, às vezes, a pessoa se deixa assediar, né? Isso. Para que não tenha aí, de repente, alguma consequência, para que não seja mandado embora. Então, existem pessoas que passaram por isso, então você tem que estar ciente disso. Se você está sendo assediado e a pessoa mandar você embora, você tem como reverter essa situação, se você tiver provas. Sim. Então, só o medo e ficar acuado e ficar aceitando provocações e constrangimento não é o melhor caminho. É você procurar ajuda, falar isso com alguém sempre, né? O doutor João, eu gosto sempre de citar algumas falas das pessoas que nós aqui temos a oportunidade de conviver. Ver, né? Ele fala que a desinformação mata mais do que muita doença. Quando a gente Verdade. se informa, a gente tem, sabe, a possibilidade de buscar uma saída. Eu estou sofrendo um assédio, a pessoa está sofrendo um assédio, vá se informar, não fica ali calada, sofrendo sozinha. Porque se a pessoa, por um acaso, te mandar embora do trabalho, por você não ter aceito algum tipo de comportamento inadequado dela, você pode ser até mandado embora, mas isso pode ser revertido pela lei. Então, você tem que se informar. Tem que se informar e sempre tem um trabalhinho, sempre dá trabalho. É difícil. Provas, né? Isso. Mas a gente não pode mais ceder, né? Não. E a gente está falando isso não só para as mulheres, para os homens também. Para os homens também. Né? Porque eu acho que a gente tem que frisar muito bem. Nós não estamos contra o homem. Nós não estamos contra os homens. Sim. Né? Os homens são muito queridos nossos, Exato. né? São nossos companheiros, enfim. Mas... somos contrárias ao comportamento inadequado, comportamento, né? De alguns homens, ao comportamento de algumas mulheres, porque Sim. também nos toca o fato de uma mulher assediar o homem por conta do seu cargo, por conta do seu poder, a sua riqueza, enfim, Sim. né? A sua fama. Então, isso não é correto. E o que não é correto não é bom em nenhum sexo, né? Em nenhuma situação, em nenhuma posição. Em nenhum gênero, né? Questão Nada. nenhuma. A gente quer, sim, conviver em sociedade, poder trabalhar livremente, oferecer sempre o seu melhor, mas jamais com constrangimento, com alguma situação que te force a fazer aquilo que você não quer fazer. Porque se a gente lembrar de Jesus, né? Lá no tempo em que ele esteve entre nós, ele foi o maior valorizador da mulher. Sim. Numa época em que a mulher não tinha valor nenhum. A mulher, na época de Jesus, ela quando menstruava não podia sair na rua, ela não podia ter contato com outras pessoas. Né? Então, como é isso? Era uma imposição tão forte que quem sabe quando nós estamos menstruadas? Só nós. Exato. Não é? Sim. Mas ela acreditava tanto naquilo, ela tinha tanto medo da imposição, naquela dureza de comportamento, da submissão, que ela não saía na rua porque ela era considerada uma pessoa impura. E Jesus não teve um mínimo medo, né, um mínimo constrangimento de valorizar as mulheres naquela época. Teve aquela passagem da mulher que mulher apedrejada. E aquela que teve também hemorragia. Então, isso, exatamente. Porque ela tocou Jesus e ela, olha o que é a fé de uma pessoa, o que é a coragem de uma... Então, a gente pode usar a coragem dessa mulher, Exato. A hemorragista que eles falam, que ela não podia sair à rua porque ela estava há 12 anos com uma hemorragia. Não era mais menstruação, era uma hemorragia. Sim. E ela sabendo que aquele homem curava, a fé dela fez com que ela... pusesse a coragem em ação e fosse em busca de tocá-lo. Exato. E Jesus sabia, né? E ele, quem me tocou? Imagina, os apóstolos, todo mundo está cheio de gente em volta, como que você quer saber quem te tocou? Né? E ela com medo ainda, mas teve a coragem. Olha que coisa, essa história é linda. Bárbara, é linda. Eu gosto Isso muito. Serve ao homem, serve à mulher. Exatamente. A coragem de se identificar, né? E Jesus falou, então vás.
e que você está curada. É uma coisa extraordinária quando a gente tem coragem de fazer o que a gente precisa fazer. É sofrido? É, mas a recompensa é a sua consciência tranquila, é a sua dignidade preservada. Então, eu acho que vale a pena enfrentar essa batalha. Tem mais gente participando aqui pelo WhatsApp, o 996433827. É a Adriana, de Minas Gerais. Ela diz, olha, falaram tudo, meninas. Adorei o tema de hoje. Leiam minha mensagem, por favor. Beijos e abraços. Mensagem lida, Adriana, de Minas Gerais, aqui conosco, falando que gostou do tema de hoje, que interagindo aqui conosco, estamos com este objetivo, né? Com toda a humildade e simplicidade de trazer a reflexão sobre essa questão tão atual que está sendo aí abordada pelas mídias sociais, mas trazendo a visão espírita. Então, olha, você sabe que a Maria Imaculada, ela está perguntando assim, como é o nome do filme? Qual filme? O filme que eu falei que o homem resiste, ele é um homem casado e a mulher vem e passa a ser a superior a ele. Que é o... Peraí, que é o Michael Douglas e Demi Moore. Atração Fatal. Atração Fatal? Não é Atração Fatal? Atração Fatal. Então, um filme antiquíssimo. Mas mostra isso. Mas mostra isso. Atração Fatal. É isso esse mesmo, nome? é esse, então, mas se você colocar também lá Demi Moore e Michael Douglas falando de assédio, né, no eu vou até trabalho. Pesquisar, mas eu tenho quase certeza acho que é Atração Fatal. Que é Atração Fatal, sim. Então, é interessante, Sim, porque você isso vê, pode ocorrer em outros sexos, e ao mesmo, não é só... e ao mesmo tempo, você vê uma outra mulher ajudando ele. Então, é muito... A esposa que teve que suportar aquela situação, enfim. É todo um conjunto de situações que envolvem coragem, dignidade, uma ação contundente, Sim, firme contra uma ação desequilibrada que é o assédio. Né? É isso aí. Estamos Então, aí a 3 minutinhos do final, mas ainda dá para trazer participação de ouvintes aqui, aí. ó, vem aqui, ó. A Luciene Rodrigues, ela gosta muito de assuntos que tratam nos programas. O Júlio Martins de Mello, ele diz assim... Ah, não, essa aqui eu já li, né? Não, é outra coisa. Ele falou outra coisa. Ele já participou, acho que já. Não, bom. A igualdade é o caminho... É o caminho... E o caminho mais ideias a todos nós, homens, mulheres, é o caminho a mais ideias a todos nós, homens, mulheres. O assédio não faz bem a ninguém. E nem em nenhuma situação. Bom, eu acho que ele quer dizer assim... o assédio não é bom. Não é bom. Obrigado por esclarecer nossas vidas. Opa. E olha, eu achei muito importante, Guilmar, desculpa, imagina. porque muitos homens participaram. Eu acho que são homens de bem, que não concordam com esse comportamento. Exato. Isso é muito bom, né? É porque muito a gente está querendo que mais homens assim participem dessa luta, façam como Jesus, né? Defendam o bem, né? Seja ele vindo de um homem ou de uma mulher. Né? Exatamente. Só confirmando, o filme é Atração Fatal mesmo. O filme é de 1987. Então, é muito legal mas esse muito filme. Interessante. Conta a história, assim, de um advogado de sucesso, Isso. tem um casamento feliz, uma linda filha, até que um dia ele conhece uma executiva que quer ter um caso com ele. E a partir do momento que ele se nega a ter um caso com ela começa a persegui-lo, né? Então, não, mas acho que esse é um. Tem um outro. Que eu acho que esse aí é o Michael Douglas com uma outra atriz. Mas são 2 filmes. Certo. E esse outro, se você colocar, Maria Imaculada, se você colocar Demi Moore. Demi Moore. Esse outro é uma outra atriz. Demi Moore e Michael Douglas. Tem alguma coisa a ver com assédio, alguma coisa assim. Mas é outro nome. Mas tem aí várias possibilidades de você encontrar. O Atração Fatal também ele resiste. Também. Então isso é uma boa. Isso é uma boa. Olha, estamos aqui daqui a pouquinho chegando aos minutinhos finais do Espírito de Mulher desta quinta-feira. Um minutinho final, olha lá. A Thaís já está dizendo que não são minutinhos, é um minutinho, né, Thaís? É isso aí. Estamos aqui terminando o Espírito de Mulher desta quinta-feira, mas foi bacana o nosso papo, a nossa reflexão sobre este tema, né, Eu Isilda? acho que sim, eu acho tanto para quem está interessado em assediar alguém que desista, que veja que é um comprometimento sério para quem assedia, né?
E aqueles que puderem auxiliar, aqueles que estão sendo assediados, que também o façam para ajudá-los a se libertarem dessa ação, que é uma ação muito negativa e que traz sofrimento. Né? Exatamente. Vamos aqui mandar nossa energia do bem, as nossas vibrações, para de repente alguém que está passando por esse desafio neste momento. E olha, resista, viu? E busque ajuda sempre. Pois é. E você fica amanhã com o Dr. João Lourenço novamente e nós voltamos semana que vem, né? Próxima quinta, se Deus quiser. Até lá. Até lá.